A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração, eu vou estar passando para nós meditar nesta manhã, amém? A palavra de hoje se encontra em Jeremias, capítulo 11, versículo 18 e 19, amém? Jeremias, capítulo 11, versículo 18, perdão, meus irmãos, versículo 18 e 19, amém? Glórias a Deus, mais um dia, né? Mais uma semana praticamente vencida, para a honra e glória do Senhor, né, meus irmãos? Glórias a Deus, até aqui o nosso Deus nos ajudou, né, meus irmãos? Jeremias capítulo 11, versículo 18 e 19. O Senhor fez saber, eu o soube, então me fizestes ver as suas maquinações. Eu era como manso cordeiro, que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projeto contra mim, dizendo, destruiremos a árvore com os seus frutos. E ele cortemo-los da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Meus irmãos, Deus fala para nós vigiar e orar. Deus fala para nós sempre estar atento, confiar só no Senhor, meus irmãos. Não podemos estar dando ouvidos a terceiros. Amém, meus irmãos? Porque nós não sabemos quem trama contra nós. Tem muitos, meus irmãos, que se diz nossos amigos, mas infelizmente maquina maldade, faz reunião, né, com o seu nome para te tirar, talvez, muitas das vezes da empresa, para te afastar, né, dos negócios. Meus irmãos, Deus, ele sabe de todas as coisas. Portanto, ele está dizendo nesta manhã que ele vai te revelar quem está tramando contra você. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus, ele fala para você que não é para você, ele não vai revelar para você ir lá e brigar com fulano, cicrano. Amém? Mas ele vai te revelar para que você não venha a confiar mais. Amém? Perdoa essa pessoa. Libere o perdão. Amém? Porque nós, meus irmãos, temos que liberar o perdão diante das maldades que os outros fazem. Amém? Porque a nossa guerra, meus irmãos, não é contra a carne nem sangue, mas sim contra espíritos malignos. E tem muitas pessoas, meus irmãos, que se deixam ser levado pelo inimigo das nossas almas para nos prejudicar. E Deus está chegando para revelar o que está sendo, né, tramado contra ti. Muitas das vezes, meus irmãos, nós confiamos demais em quem não merece a nossa confiança. Por isso, meus irmãos, que temos que confiar em Deus, parar de falar nossos planos a parentes, a pessoas amigas. Amém, meus irmãos? Quanto menos você falar dos seus planos, quanto menos você falar da sua vida, amém? Para pessoas à sua volta, melhor vai ser a sua caminhada com Cristo. Amém? Tem muitas coisas, meus irmãos, que Deus nos revela em sonho, que ele vai fazer na nossa vida, ou ele revela na palavra que vai fazer um mover na nossa casa, na nossa vida, na nossa empresa, né, na nossa vida financeira, e nós acabamos falando, né, meus irmãos, de tão alegre que nós ficamos em receber aquela palavra de Deus, né, que nós acabamos o quê? Falando os planos de Deus,
o que Deus vai fazer na nossa vida, e isso pode muito surgir efeito de que impedimento que venha a acontecer. Por quê, meus irmãos? Porque muitos estão dos nossos lados, amém? Bate nas nossas costas, são nossos amigos, mas tem muitos que têm inveja. Ele jamais quer que você seja maior do que ele. Amém, meus irmãos? Ele quer que você vive bem, que você seja abençoado, mas não mais do que ele. Então, aonde existe inveja, amém, meus irmãos? E muitos são usados por Satanás para atrapalhar a nossa caminhada. Então vigia, meu irmão. O que Deus está falando aqui para pessoas é vigiar. Pare de falar, expor a sua vida, porque muitos tramam e você não ouve, você não vê. Amém, meus irmãos? Isso acontece, meus irmãos, nesse mundo, porque muitas pessoas já são das trevas. Muitos não, mas deixa ser usado pelo espírito maligno, pelo espírito que é inimigo das nossas almas. Amém? O que Deus fala para nós nessa manhã é vigiar. Amém? Que Ele vai fazer você saber o que estão tramando. Para quê, meus irmãos? Porque Deus mostra. Para que nós venha liberar perdão a essa pessoa que está sendo usada. Amém, meus irmãos? Não precisa conviver com a pessoa que você perdoa. Basta você liberar perdão, deixa ela no seu canto e segue o seu. Amém? Porque desde a hora que Deus revela para você a trama é desfeita. Amém, meus irmãos? Tudo que arquiteta contra você e Deus revela em sonho, Deus fala para você, Deus está ali automaticamente te livrando, né? Te livrando das garras de Satanás, da trama do inimigo. Amém, meus irmãos? Então pare, meus irmãos. Olha que Deus está falando para nós. Vigia, para de ficar falando da sua vida, que Deus vai te abençoar, que Deus te fez uma promessa diante da palavra. Pare com isso. Que Deus deu sonhos proféticos. Tem muitas coisas, meus irmãos, que Deus nos revela. Nós temos que ter sabedoria, porque tem muitas coisas que é você e Deus. Deus vai mostrar para você, mas é para ficar com Ele. Não é para ser espalhado, não é para ficar se espalhando que a revelação que Deus deu para você. Amém, meus irmãos? Vigia na terra, vigia. Meus irmãos, existe o bem, existe o mal. Amém? Existe a luz, existe as trevas. Infelizmente, nós ainda estamos nesse mundo e precisamos, nós cristãos, vigiar, porque nem todos podemos dar ouvidos. Amém? Nem todos que falam Senhor, Senhor está aqui, é porque ele anda com Deus. Muitos são lobos. Cuidado, vigia. Não fique expondo a sua vida. Não fique falando os seus planos, seus projetos. Amém? Meus irmãos, tem muitos que está para assinar um contrato, se eu não estou enganado, ou uma ação na justiça, ou assinar a aposentadoria, né? E anda falando para as pessoas, anda falando que Deus vai abençoar, que Deus vai dar aposentadoria. Por isso que muitas coisas não acontecem. Aí vão culpar Deus. Vão falar que Deus, ele promete e não faz. Não é não, meus irmãos. Tem muitas coisas que nós mesmos colocamos pedra no nosso caminho para atrapalhar a nossa bênção, para atrapalhar aquilo que Deus nos prometeu. Por quê?
porque nós falamos para pessoas invejosas. Você não sabe, você não vê com seus olhos, mas o nosso Deus, Ele conhece a cada um que está em nossa volta. E Ele manda eu te dizer, nem todos que estão na sua volta é de confiança. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu estou falando assim porque Deus, quando manda falar, Ele assume, amém, a palavra. E se Ele está falando para você que tem muitos à sua volta que não são de confiança, então abre teu olho, fecha a sua boca, pare de falar os seus planos para aqueles que se dizem ser seu amigo. Meus irmãos, amigos, eu não tenho na terra, eu tenho conhecidos. O meu amigo é Deus, é Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? O que eu tenho aqui na terra são conhecidos. Amém? Eu confio em Deus. Hoje eu aprendi a não falar os meus planos, não falar os meus projetos, não falar a ninguém mais. Eu perdi a confiança em todos em minha volta. Hoje eu falo para Deus. Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta e converso com Deus em oração. Amém, meus irmãos? Porque eu fui muito caluniado por causa de projetos. Projetos meus irmãos, que eu comecei e não terminei. Por quê? Por causa da inveja, por causa da cobiça no que eu estava fazendo. Amém? Muitos foram o que copiou de mim. E eles deu certo e eu paralisei por causa de quê? Por causa da inveja. Então não confia, meus irmãos. Não confia em muitos que estão à sua volta. Vigia. Deus está falando para você, abrindo seus olhos. Amém? Confia em Deus. Você quer desabafar? Entra no seu quarto, ore, converse, desabafe com o Senhor, fale tudo para Ele, meus irmãos, porque Ele tem poder para te ajudar. E muitos, meus irmãos, muitos que estão na terra, eles não querem nos ajudar, eles querem nos atrapalhar, para que não venha a ser maior do que eles. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra. Meus irmãos, Deus, Ele vai mostrar para você o que estão maquinando para, muitas das vezes, te atrapalhar no emprego, muitas das vezes, para que você não venha conseguir, amém, aquela ação na justiça. Muitas das vezes, meus irmãos, a inveja é tanto que você não consegue, né? Eu não sei para quem é isso, mas talvez tenha alguém que tem loja aqui e não consegue estar vendendo. Por quê? Por causa da inveja, porque fala para as outras pessoas os planos, fala antes de fazer. Amém? Meus irmãos, pare de contar a sua vida para todos aqueles que você acha, né, que são seus amigos. O amigo verdadeiro é Jesus Cristo. Se abre com Ele. Converse com o Pai. Abre o seu coração a Ele. Né? Se humilhe na presença dEle. Chore na presença do Pai. Porque Ele sim é o seu verdadeiro amigo. Amém? E Ele tem pensamentos para a sua vida de paz e não de mal. Amém, meus irmãos? Deus, Ele quer que você cada dia mais prospere nessa terra. Ele quer cada dia mais que você chegue perto da porta estreita. Ele quer te dar a salvação. Amém, meus irmãos? Ele quer fazer você viver nessa terra em abundância. Amém? Ele quer que você viva nessa terra num caminho iluminado, um caminho abençoado. Amém, meus irmãos? Mas temos que fazer nossa parte, temos que vigiar, temos que orar, pedir direção a Deus, fechar nossa boca, né? Pare de falar os seus planos para terceiros. Amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe.
Amém.